Eu queria dizer para você, você que já tem filho, você ainda que não tem e que gostaria de ter, que você pudesse tentar imaginar esse momento. Sabe, já pensou se todos nós pudéssemos ter sido apresentados ao Senhor ainda pequenos, antes mesmo de nós se perdermos, como talvez alguns de nós perdemos? E já caminhar desde pequeno num lar cristão? Não sei a maioria de vocês, mas nós não tivemos isso. Eu conheci Jesus com 40 anos de idade. 40 anos eu fiquei no deserto. E hoje nós podemos se alegrar com Jesus, numa noite como essa, uma noite pascal, de ver a Maitê, ainda com 4 dias aqui da igreja, eu nunca vou me esquecer disso. De ver o Senhor gerando algumas coisas. E numa noite pascal, não há nada mais lindo que nós podemos celebrar do que celebrar uma criança. A pureza de uma criança é tudo que Jesus tinha. Quando Jesus, ele renasceu ali no túmulo, naquela pedra, ali ele saiu com a pureza da criança e ele veio então sobre nós da mesma maneira como ele nasceu. Ele não perdeu a pureza. É por isso que Jesus disse: deixa eles me tocarem, agora eu posso tocar, porque a mesma pureza estava ali, sendo gerada tanto da parte da criança quanto da parte de Jesus. Jesus estava tendo uma conexão ali. E nós queremos passar nessa noite a proclamação pascal, a proclamação de Páscoa. E nós podemos mergulhar nessa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Nós vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com fermento e tentar construir dentro de nós uma mensagem que talvez nós possamos levar para casa num tempo de pandemia, onde hoje nós podemos ver o governo do nosso país liberando 25% e ainda está tímido ainda nas igrejas, porque foi ainda no sábado à noite. Mas já é uma vitória para nós cristãos poder celebrar numa igreja, porque tem alguns lugares que já não existe como mais celebrar. E talvez as pessoas saiam desesperadas para buscar uma igreja, já não encontrem mais alguma para poder celebrar. E talvez nós venhamos viver daqui a um tempo, se Jesus não voltar antes, nós queremos procurar uma igreja e não encontrar alguma para poder celebrar. Mas ainda nós podemos. Então, nós precisamos valorizar esses 25%, que para este lugar representa 118 pessoas. A cada culto, e nós podemos celebrar Jesus. E nós queremos fazer, não de qualquer jeito, mas do melhor jeito. Nessa noite, versículo 12. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos velhos dos primeiros machos entre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue dos batentes nas portas servirá como um sinal das casas onde vocês estarão. Quando vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não o tocará. Então será um dia para ser recordado todo ano. E de uma geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Uma lei
permanente. Durante 7 dias comerão o pão sem fermento. E no primeiro dia de festa removerão das suas casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer do pão com fermento durante algum dia desses 7 dias de festa será eliminado do meio de Israel. O primeiro e o 7º dia de festa do povo celebrará no dia oficial, reunião sagrada. E não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo de comida. Celebre a festa dos pães sem fermento, pois ele se lembrará que eu tirei das multidões da terra do Egito exatamente naquele dia, o dia de festa, e da lei permanente para vocês. Celebrem esse dia de geração em geração, e o pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde até o 10º dia, e até o 4º dia do mês, até a tarde do 21º dia do mês. Passagem. Êxodo, passagem, um salto, uma mudança de posição. Deus estava liberando ali, num momento terrível. Imagine uma pandemia que existia naquela época, passando sobre o povo, matando gente. Sabe, alguns dias um profeta liberou, e eu acabei compartilhando, mas depois eu pensando melhor. O profeta liberou: olha, vocês cheguem na porta das suas casas, unjem com óleo, porque dia 30 de março vai passar uma coisa pesada sobre a terra, o anjo da morte. Mas eu repensando sobre isso, os irmãos começaram a me pedir óleo, e eu procurei base bíblica para isso e não encontrei. Eu acabei repensando sobre isso, e eu disse: meu irmão, cara, tira o sapato, pise na sua casa e comece a declarar que você é um ungido do Senhor. Comece a declarar sobre a sua casa, se levante, sacerdote. Diga quem você é no Senhor, e marche, e o anjo da morte não te visitará. Primeiro porque eu fui entender essa questão do sangue marcado nos umbrais das portas. A ovelha, o cordeiro no Egito era como a vaca na Índia nos nossos dias. Era um animal sagrado. Os egípcios não matavam o cordeiro para comer. Não sei se você sabia disso. Então era um desafio que Deus gerou àqueles homens. Olha, vocês vão sacrificar algo que é condenável ao mundo. Vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Então, Deus despertou aqueles homens ter a coragem de pegar algo que os judeus não tinham ainda vivido, porque eram escravos, tinham mente de escravo, nasceram, aquela geração inteira nasceu em escravidão, menos Moisés. E precisavam oferecer um holocausto, cortar um animal e o sangue marcar os umbrais, para que o anjo da morte, um coronavírus da época, não os visitasse. Sabe, hoje nós temos visto uma igreja acuada, com medo. Quem passou, quem não passou o vírus, com medo de ir à igreja, porque a igreja é um lugar que tem aglomeração. Mas vem aquela palavra: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Em vão, se o Senhor não guardar, se o Senhor não guardar. Nós podemos pegar o vírus em qualquer lugar. Ao supermercado, à farmácia, em qualquer lugar. Mas se o Senhor não guardar a casa, então qual é o sentido de uma noite pascal nós entender o que representa o que Deus estava fazendo naquele período? No versículo 12 nós vemos Deus liberando juízo sobre o Egito, sobre o mundo. E hoje Deus tem liberado o juízo sobre a terra. Deus tem liberado juízo, porque a igreja não está entendendo o seu chamado. Quando nós estamos com a restrição ainda de
5% da igreja, não sei quanto, até essa semana. Eu vi ali os irmãos disputando as cadeiras, disputando ali na internet. Mas eu não consegui me inscrever, não sei o quê, e alguns me ligando. Há poucos dias atrás o Rogério me falou que mais de 50 pessoas. Eu disse, glória a Deus. Mas quando parece que liberam algumas coisas, o povo se acua. Eu vou ver pela internet. Porque não entende o momento profético que nós não podemos oferecer ao Senhor, desafiando o mundo. Nós se desafiamos a sair dos nossos lares, onde o mundo diz que não é para sair, fica em casa. Aquela cena que o Rogério compartilhou ali, do vírus caminhando pela cidade, todo mundo se dobrando sobre o vírus. Em um dado momento, um cristão no meio começa a levantar suas mãos e oferecer ao Senhor sacrifício de louvor e de oração. E Yeshua vem e aquele vírus é dissipado. Era um sinal que Deus queria trazer, não somente ao povo judeu, mas também para o mundo, dizendo, olha, existe um povo meu que desafia vocês por causa do Deus que ele serve. Os umbrais estavam marcados ali, o anjo da morte visitou 100% dos hebreus. Não, perdão, dos egípcios. Mas nenhum dos hebreus. Porque o sacrifício foi oferecido. Não porque o animal que foi oferecido era sagrado para os egípcios. Mas porque aqueles homens entenderam quem era o Deus dele, quem eles estavam oferecendo o sacrifício. A ideia não era afrontar os egípcios. A ideia não era dizer, olha, o fermento que vocês estão gerando aí nos pães, que vocês aprenderam isso com os egípcios durante o tempo da escravidão. Não, a ideia de Deus era trazer uma mensagem sobre aquele povo e que nós pudéssemos entender a mensagem que o fermento que o mundo oferece não serve mais para nós. Só vai inchar, mas não vai crescer. Meu Deus, não sei se você pegou isso no Espírito. Crescer é diferente de inchar. É só tu ir no hospital e ver uma pessoa inchada. Meu Deus, que você nunca precise passar por isso. Crescimento é uma outra coisa. É um lugar de maturidade. É um lugar que nós decidimos entrar. É a nossa escolha. Desafiar o que o mundo diz. O mundo, ele gera algo demoníaco sem saber que ele vive isso. A Globo tem gerado toda a sua prostituição e os canais de televisão em horário nobre. O mundo está gerando isso e os nossos filhos veem toda essa podridão. Por isso que eu falava aos casais aqui de papais, eu dizia, queridos, vocês têm uma escolha, aquilo que vocês vão deixar os filhos de vocês verem. Se eles verem você oferecer algo agradável ao Senhor, eles vão querer fazer isso também. A minha esperança é deixar um legado para os meus filhos, meus netos. Mas por que muitos cristãos procrastinam? Não marcam seus umbrais porque tem medo do Egito. E hoje o Egito chama-se coronavírus. Quem pratica fé não vive debaixo de opressão. Nós cantamos aqui, já não somos escravos do medo. Mas parece que o medo tem dominado os cristãos. Não que a gente não tenha que ter prudência, não quero fazer aqui algo de apologia, que nós não devemos ter prudência, nós devemos ser prudentes, cuidadosos sim. Mas nós não podemos ficar aterrorizados por o resto da vida, irmãos. Porque Deus pode mudar um cenário. Está aqui a Ju que pode falar sobre isso alguns anos atrás.
Um cenário caótico. Deus não mudou? Mudou. Não é porque somos nós, pode ser qualquer pessoa, mas a fé de alguém precisa ser manifesta. Porque o fermento do mundo diz que nós precisamos daquilo, senão nós não vamos crescer. Meu filho está no exército. Eu não queria que ele estivesse lá, mas Deus quis que ele estivesse lá. Ele veio no final de semana e está aqui como um soldado. E ele já não é mais um civil, mas já não era antes. Porque na noite da sexta-feira que nós estávamos aqui, na sala de oração, o Espírito nos visitou, e eu estava indo para casa e Deus me mostrou, Eliseu, quando fez uma oração, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Eu disse, Deus, mostra para o Bruno qual é o exército que ele serve. Não é aquela farda que eles estavam lá. Deus precisa mostrar para nós qual é o movimento que Ele está fazendo. Yeshua, na nossa comunidade messiânica, Ele aponta primeiramente para a ressurreição. Não. Ele primeiro aponta para o sacrifício. O sacrifício, ele proporcionou ao povo hebreu a desafiar o mundo egípcio, que representava a morte. Deuses egípcios, Deus estava executando juízo sobre aquele povo do Egito, por causa da dureza dos seus corações. Porque nós ficamos tão passivos diante da palavra às vezes. Talvez nós tivéssemos agora dizendo, glória a Deus, Senhor, porque Tu tens me livrado da morte. Você pode dizer isso? Glória a Deus, Senhor. Ou você tem vergonha do irmão que está do seu lado? Levanta tuas mãos para o céu e diga assim, glória a Deus, Senhor. Porque Tu tens me livrado da morte. Sabe, nós precisamos se desafiar com o espírito de intrepidez. Nós somos cristãos, queridos. Mesmo que nós sejamos criados no meio do Egito, mas nós não somos mais escravos. Sabe, a palavra ela precisa saltar dentro de nós. Cristo foi sacrificado por nós, para que nós pudéssemos ser livres do fermento dos fariseus. Logo depois, mas antes era o fermento dos egípcios. Deus estava mostrando o ato pascal no meio do sacrifício, mostrando quem Ele era diante do mundo, antes mesmo da vinda de Yeshua. Estavam celebrando a passagem, o Peshoá, um salto para a liberdade. Eu estive em Israel por 2 vezes, e eu tive a oportunidade de ver o cenário onde isso aconteceu. O túmulo vazio, todas aquelas coisas. E por muitas vezes a gente chorou naqueles lugares. Eu disse, Deus me ajuda eu levar isso para a palavra. Para trazer os meus irmãos. Sabe o que é isso? É tu montar um cenário dentro do teu coração e ele não sair mais. Sabe, John, é como um programa de computador, cara. Tu monta dentro uma estrutura. Vamos lá, vamos construir isso aqui. Abre em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. A minha oração é que você saia daqui hoje carregado da palavra. E talvez aquelas 100, 200 famílias que estejam vendo pela internet, sejam carregadas para a palavra, que busque uma igreja logo em seguida.
que a internet é feita para quem está debilitado. Primeira Coríntios 5, 6. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livre-se do fermento velho, para que seja a massa nova, sem fermento. De fato, são o Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão de sinceridade, da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes a verdade, não se deixem associar com essas pessoas que se entregam às suas imoralidades na sexualidade. Com isso, porém, não se refeia com os descrentes que têm imoralidade na sexualidade, ou que são avarentos, ou que exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar coisas desse tipo. Mas para que dizer para vocês, não deviam se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade. Ou é avarento e adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem menos comam com gente assim. Nem menos comam. Não cabe a mim julgar o que estão de fora, mas certamente cabe a vocês que estão dentro. Mas Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal que está no meio de vocês. Parece que a gente vê um Jesus que veio e ofereceu-se como sacrifício, como libação. Um Jesus bonzinho, que veio apenas para nos amar e para nos perdoar. Mas os seus discípulos que andavam com Jesus, eles podiam trazer palavras duras, porque eles sabiam que a missão de Jesus era ensinar nós sermos discípulos dele. Sermos discipulados por ele. E aqui nós temos então Paulo escrevendo uma igreja de Corinto. Corinto basicamente era uma igreja gerada por escravos. Pessoas que tinham sido escravos, que ganharam a liberdade e foram parar, na grande maioria, nessa cidade chamada Corinto. Imagine hoje sei lá, aquele negócio que... Um gueto, não é gueto, tem um nome apropriado. Que as pessoas vão para um determinado lugar. Então a mente deles precisava ser livre. E eles ainda estavam vivendo dentro da igreja, mas vivendo uma vida dissoluta. Tipo assim, né? Na igreja, mas no boteco, com os amigos da velha guarda. Zeca Pagodinho no sábado à noite, no domingo, culto da igreja. Mais ou menos isso. Pegou? Para ficar mais fácil. E aí Paulo estava exortando, dizendo: olha, alimpai-vos do fermento velho. Não seja como do tempo em que o povo estava no Egito e precisou vir uma lei para dizer para eles: olha, se vocês usarem da velha natureza, vocês serão eliminados. Porque Jesus já veio com a graça, a lei já não era mais relevante. A lei é uma coisa necessária pela falta de relacionamento. A ausência de relacionamento precisa da lei. E Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto que o sacrifício pascal
Era uma festa que precisava ser gerada com pureza, sem gerar toda a malícia, a maldade. Sem todo aquele espírito de sensualidade, que nós vemos alguns irmãos da igreja abandonando a igreja por causa de uma mulher cheia de sensualidade. Nós vivemos exemplos aqui na igreja. Ai, amor, querido, e dali a pouquinho o cara abandona a igreja e está lá, dormindo junto. É muito triste, irmão. Alguém trocar Jesus por uma noite de prazer. Cara, quem precisa de uma noite de prazer, precisa pagar para isso, é a prostituta. Não a noiva de Cristo. A noiva não precisa pagar nada. Porque o noivo já pagou o preço. E o prazer não é para a noiva. Sinceridade, verdade. A carta tinha sido escrita para que não se prostituíssem, para que não se associassem, porque a associação, ele está dizendo que é algo absoluto. Se os devassos começam a se mover como devassos, obviamente, quem anda junto começa a se mover como devasso. Calcule, uma noite de pagode. O que seria necessário para sair do mundo? Se separar. E Deus estava mostrando, lá no Egito ainda, que aquela ideia de passar o sangue dos umbrais e se guardar por lá de dentro, Ele estava dizendo, olha, se vocês ficarem no lugar de proteção, eu guardo vocês. Eu não estou dizendo que nós estamos imunes ao vírus. Muitos de nós passamos aqui pelo vírus. Sabiam disso? Bem, glória a Deus. Ninguém foi parar em hospital, todos passaram bem, passaram o protocolo e estão aqui celebrando Jesus. Isso é a mão do Senhor. E mesmo que algum de nós tivéssemos ido para o hospital, se o Senhor for conosco, aleluia. Lá nós teríamos propósito para isso. Assim como eu creio que o Bruno tem propósito lá no quartel em Alegrete. Ainda, porque tenho que julgar os que estão de dentro e os que estão de fora. O Senhor não vai isentar nós de sermos julgados, mesmo nós estando por lá de dentro da igreja, irmão. Porque a primeira vez Jesus não veio para julgar. Ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, eu vim para trazer a mensagem. Agora, a segunda vinda, Ele vem para julgar, irmão. E nós estamos às portas. Os 4 sinais proféticos já se cumpriram, estão se cumprindo agora. A nova ordem mundial se manifestando. O governo único, a moeda única, a epidemia, o coronavírus, tudo mudou a partir de 2019. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Sinais de guerras, rumores de guerra, China, aquele negócio. A China comprando o mundo hoje. Eu duvido que você tenha algo em você que não seja chinês. Duvido. Tu riu porque tu tem algo de chinês aí. Até Bíblia que nós carregamos pode ser chinês, sabia? Impressa lá. Hoje nós estamos vivendo sinais proféticos da jactância do mundo, uma maldade se proliferando e individualismo, inclusive dentro da igreja, as pessoas não se portando com a dor dos irmãos. Eu chorei ontem,
Porque antes de ontem eu falei com um irmão, pastor Léo Marque Paiva, um amigo, um irmão, que já esteve ministrando várias vezes aqui, lá de Penha, Santa Catarina. Um homem de Deus. Ele disse, pastor, ora por mim, pelo meu emocional, cara, que está muito difícil. Meu pai está muito doente, ele teve um AVC, estava muito doente. E ontem ele voltou para o Senhor. Sabe, a mesma dor que o meu amigo pastor Léo Marque teve, eu senti a dor lá no meu quarto. Eu chorei por esse homem. Porque ele batizou, fazia 15 dias ele batizou o pai dele. Cara, foi um momento tão lindo, ele estava tão alegre porque ele... Minha mãe passou esse final de semana comigo. Sabe, isso é que nem os pais quando voltam para casa, e assim pode ser a igreja. Um dia nós queremos estar perto e já não podemos estar mais. Se nós não demos importância, quando vê o tempo passou. E aí o tempo que nós podíamos desfrutar como uma noite como essa, já não podemos mais. Sabe o que é isso? Deus dizendo, olha, eu quero proteger vocês, mas vocês me ajudem, gente. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Colossenses 1,13. A nossa proclamação não é a proclamação do mundo, do Egito, fique em casa e morra do seu emocional. A nossa proclamação é que ele vive, aleluia. Ele está vivo. Ele não cheira a morte no túmulo mais. Aliás, aquelas mulheres perfumaram tanto ele, cara, que nem deu tempo. Ele tirou a potestade e transformou do reino de amor. E o seu sangue nos trouxe remissão. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2. Meu Deus, dura essa palavra. Colossenses capítulo 2. Versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com Ele, fossem ressuscitados para a nova vida, por meio do grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Estavam mortos por causa de seus pecados e na incircuncisão da natureza humana. Então Deus deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os pecados. Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. E deste modo desarmou os governadores e autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. No versículo 20, vocês morreram com Cristo e Ele nos libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo quando dizem não se mexa, não se mova, prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos. Porque sobre essas coisas que se deterioram com o uso, e até parecem ser sábios, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa disciplina física, nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Só esse texto aqui, nós lêssemos ele, se nós pegássemos para nós, podia ir para casa. Só esse texto aqui. Nós podemos falar da Páscoa só sobre esse texto. Deus quer exercer juízo sobre os nossos inimigos.
não sobre nós. Ele não tem o desejo de exercer juízo sobre nós. Sepultados no batismo, ele quer dizer que nós podemos ressuscitar por causa da nossa fé. Assim como ele ressuscitou dos mortos, nós podemos também. A mesma rota. Se nós estávamos mortos por causa do pecado, por causa da incircuncisão do nosso coração, então Deus pode nos vivificar novamente, por causa do seu perdão que veio sobre nós. Gratuito. Ele riscou a cédula de condenação que tinha falado a nosso respeito. Ele riscou a nossa promissória que estava lá com o nosso nome. E ele cravou a si mesmo. Sábado à noite, a Elizabeth pediu: troca de canal que eu quero ver um filme. A Paixão de Cristo. Eu dormi no meio do filme. Aquilo começou a me engodar. Eu disse: parece que eu estou fazendo Cristo sofrer de novo. Ele já fez por nós. Confesso para você assim, que aquele sofrimento todo me fez mal. Porque ele já passou por isso, para que nós pudéssemos hoje ser livres. Parece que quando nós pecamos de novo, nós levamos Cristo de novo para a cruz. E ele quer que o pecado seja pregado da cruz, não nós. Quando ele diz que nós devemos ser crucificados com ele, era crucificar o pecado que ele levou sobre ele. Ei, pega no Espírito. Ele não quer pendurar a gente. Ele quer pendurar o pecado que ainda habita em nós. Paulo era muito claro nisso. Mas por que apostasiamos? Porque o pecado não está na cruz, está em nós. Despojando de principados e potestades. O triunfo de Cristo é quando nós despojamos disso. Quando nós rompemos com algumas coisas. O mundo, ele quer trazer ordenanças. Para nós vivemos segundo o padrão deles. Mas nós não somos igual a eles. Não é o padrão. Não toque, não prove, não manuseie, fique em casa. Agora estão a onda agora que liberaram essa lei de fechar as igrejas. Hoje o apóstolo Luiz passou uma mensagem onde um pastor botou a correr a polícia do Canadá que queriam fechar a igreja. Pastor ferrenho. Por quê? Porque estão querendo oprimir prefeito de Belo Horizonte. Não quero saber se existe algo do Supremo, eu só quero saber que aqui da cidade mandou eu. Aí o presidente passou uma mensagem, o Luiz Hermínio fala todo dia com o presidente. Assim ele falou para nós numa reunião que nós tivemos essa semana. Filma aí e manda para mim. Esse cara não é preso. Existe uma guerra sendo formada. Olha o nosso sistema político. Olha o que está acontecendo. Não é uma guerra, gente. É uma guerra. Uma devoção voluntária não tem a ver com aquelas disciplinas que os chineses fazem de ficar. Cara, eu vi lá na China, eu fui algumas vezes na China, e eu vi aqueles soldados ficar lá 15 horas. Sabe aqueles soldados que tem na Inglaterra, lá na Rainha? É igual. Em cima do pedestal, sem piscar o olho. Cara, pensa num negócio demoníaco lá. O cara foi disciplinado de tal maneira que ele consegue fazer seu corpo, que deveria ficar dolorido depois de tantas horas, ficar imóvel. Uma disciplina tão pesada.
Eu tenho alguns conceitos sobre algumas coisas que eu ainda guardo para mim. Por exemplo, artes marciais eu não gosto. Mas é um outro detalhe que um dia, se quiser saber, fala comigo. Pechoá, Páscoa, não aponta para o passado, mas aponta para um pacto que precisa ser renovado dentro de nós. Por isso que Paulo fala, cara, não vive mais naquele período, vive agora um novo pacto. Por isso que Jesus fala da nova aliança na ceia. Da mesma forma como no Velho Testamento, no Antigo Testamento, antes da libertação do povo hebreu, o Senhor fez celebrar ali a passagem. O Senhor fez isso no último momento, a última ceia, antes de ser oferecido como sacrifício. Lembra lá? Jesus ou Barrabás? Até os romanos não queriam crucificar ele. Porque eles mesmos consideravam sagrado. O cara não tem crime. Como é que eu posso sacrificar o inocente? Cara, os romanos eram criados para a guerra. Não é focada sobre o povo hebreu, mas todo egípcio que quiser entender o que os hebreus estão fazendo. Essa é a nova aliança. Aquilo que era só para os hebreus, agora é passivo para toda a humanidade. Basta querer. Eu conheci Jesus com 40 anos, irmão. 40, cara. Eu falei isso antes. Estava quase encruado já. Embalado para a viagem quase. Eu tive uma visitação do Espírito Santo. O Edson me conhecia, nós estudamos junto ainda quando menino. E hoje eu tenho uns pastores aqui que pregam neste lugar aqui, que pregam muito melhor que eu, cara. Isso está funcionando, cara. Eu estou cada vez mais saindo do cenário e deixando eles pregar. Porque eu tenho recebido deles, cara. A confiança que eu tenho nessa equipe. Eu restaurei isso de volta, cara. Até 2019, o culto de domingo só eu pregava. Durante anos. Hoje está aí os irmãos pregando com autoridade. Aleluia. E eu estou sentado aí ouvindo eles. E sabe por quê? Porque há uma nova estação que pode vir sobre nós. As nações da terra querem ver o que nós temos oferecido a Ele. Se nós temos oferecido um bom exemplo ou não. Se nós temos sido uma boa referência ou não. Se nós temos legalidade para fazer ou para ministrar aquilo que estamos ministrando ou não. Não é ajuntamento de pessoas que se formam uma igreja se forma à base de idoneidade. Eu tenho visto aqueles pregarem aqui o que eles vivem. O zelo que nós temos para este lugar aqui, meu irmão. O zelo, cara. William, o zelo, cara. É a palavra que nós oferecemos para quem quer membrar neste lugar. Sobe no carro comigo e vê o zelo que nós temos pelo Senhor. Anda com a gente e o tempo vai te mostrar. E vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos. E 4 seres viventes, uma voz de trovão diz: vem. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra e do seu testemunho. Mas não diante da morte, porque não amaram a própria vida. Pois alegrai-vos, os céus, vós que neles habitais. Amais da terra e do mar,
Pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está furioso por causa disso. E ele sabe que o tempo está curto para ele. E por isso que ele usa a mídia. Ele usa os corações endurecidos. O entretenimento. Para nos roubar do nosso Criador. Aleluia. Perdeu. Perdeu, mano. Perdeu. Aquele que é o nosso Redentor, ele vive. Aleluia. Removei o fermento velho para que não sejais massa nova sem fermento, como de fato, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7. Em Lucas 23, 27 diz, e grande multidão seguia também, e as mulheres que choravam e lamentavam por ele, Jesus, porém, vindo até elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorais por mim, mas chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. Ele sabia. Haveria um tempo que o povo de Deus iria procrastinar. Haveria um tempo que nós teríamos um lugar aqui com cadeiras vazias ainda, né? Vai estar cheio, mas logo. Mas se nós estivéssemos fazendo uma campanha de prosperidade aqui, estaria cheia. Uma janta, quem sabe, hein? É só a gente ver nesses anos aqui nas reuniões de oração. Às vezes tem 30, 50, às vezes tem 5. Mas existe um lugar para celebrar. E esse vem no nosso movimento futuro. O reino de plenitude. Há um banquete messiânico sendo liberado sobre nós. A Páscoa afeta a história, irmão. E afetou e continua afetando. Porque não é um evento histórico. Mas é um evento profético. Onde a humanidade e toda a criação, até o fim dos tempos, vai entender essa relação entre céu e terra. Ele vive, queridos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque se nós seguíssemos a Buda, a Maomé, ou algumas outras entidades que estão por aí, mas ele vive. Não é apenas uma canção, irmãos. Eu não tenho um texto aqui feito por eu não vou soletrar que o nome é complicado, mas ele diz que a nossa crença da vida é além do túmulo e pode interferir nas coisas mais abrangentes que a vida e o pensamento cristão. Nós podemos melhorar a nossa vida, nós podemos continuar na prisão. Ou breve, nós podemos dormir, quem sabe um dia, e acordar com Cristo. Não é como despencar do penhasco, irmão. É muito maior que isso. Entendemos que a salvação é quando nós se lançamos em Cristo. Não importa a plataforma que você está, mas se você é pleno, você se lança em Cristo e Ele te abraça. Pensa que essa plataforma aqui muda alguma coisa? Meu irmão, altar é algo que nós carregamos dentro de nós. Então, não é nessa plataforma aqui que nos torna salvos, cara.
É um ambiente que nós decidimos gerar dentro de nós. Por que muitas pessoas se desviam? Porque elas pedem um ambiente interno. E aí o externo fica fácil. Nós precisamos acreditar na ressurreição. Nós precisamos acreditar naqueles homens que se opuseram aos Césares da época. E confrontaram e desafiaram a própria morte. Pior que o coronavírus eram os leões no Coliseu. Pensa nisso. Aqueles que são chamados para a eternidade. Se o conflito é destruir os seus princípios que carregam dentro de si, então, cara, não tem sentido essa vida. O princípio não pode ser destruído. Uma crença de ressurreição, ele vem acompanhado de uma forte visão da justiça de Deus. A crença, ela não pode ser algo tolerante para nós. Nós toleramos porque a crença, afinal de contas, ela existe. Eu preciso tolerar ela. Não, é algo muito maior. Porque a nossa fé, ela não pode ser evangélica apenas. A nossa fé, ela precisa ser intrínseca, ela precisa ser uma fé messiânica. Entender a missão de Cristo em nós. Nós entendemos que nós podemos melhorar a sociedade no mundo que nós vivemos. Eu creio que o Ravi, o Emanuel e essa geração de profetas que estão chegando, da Maitê, da Helena, a liberdade do símbolo pascal representa o processo de Deus em nós, de nos libertar, como Deus fez com Moisés, libertando de Faraó. A questão é, como eu faço pós-liberdade? O velho pão, o pão novo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão do dia. O pão do dia. Será que pão velho tem prazer de nós comermos pão velho? Pai nosso que estás no céu, mais do que tinha antes era a palavra do Senhor. De libertarmos então dos pesos, das cargas, e nos tornar livres para fluir nele. Pessoas precisam entender o seu lugar de liberdade, longe do espírito de escravidão. Eu já estou terminando, que eu já estourei o horário. Mesmo estando na metade. Yeshua, ele veio para nós nos ensinarmos a caminhar. Ele veio mostrar os passos aonde nós podemos caminhar. Yeshua veio trazer para nós a nova vida. Nós queremos fazer, não porque ele disse que nós precisamos fazer o que ele fez, mas porque nós decidimos fazer o que ele fez. A nossa vida, ela precisa gerar a vida nos cegos que não têm visão espiritual, nos leprosos que não têm consciência do pecado e não sentem mais a dor do pecado, sabe? São leprosos. Você sabia que são leprosos? Por que a lepra é citada tantas vezes na Bíblia? Porque a pessoa não sente dor. Quando nós se arrependemos, nós precisamos gerar dor. O Senhor quer nos liberar, quer nos tirar.
A maior incoerência no Evangelho de Cristo é quando nós somos circunstanciais. Circunstanciais. Nós se movemos por cada circunstância. Se eu estou alegre, então, glória a Deus. Se eu estou triste, então eu me enfundo na caverna. Eu estava passando, ia visitar um irmão. Eu passei na frente de um irmão que congregou aqui um tempo. E eu estendi a mão e na hora meu espírito me visitou. Eu disse, por que as pessoas saem da igreja e não visitam, não voltam mais? Por causa do espírito da ofensa. Porque há uma ofensa guardada dentro de si. Senão ela poderia voltar, dar um abraço em todo mundo aqui e feliz para outro lugar, onde é que Deus conduzisse ela. Que cristianismo é esse? De nós ceiarmos. Por isso que a ceia hoje, irmão, que nós vamos gerar aqui, pode ser ceia para a vida ou ceia para a morte. Pensa nisso. Pão para a vida ou pão para a morte. A maior frustração que gera em nós é quando nós carregamos algo nominal. É meu. O meu ministério, a minha vida, o que eu penso. Orgulho, gerado nas emoções, rejeição, infidelidade, rebeldia, ruína. Uma criança espiritual sempre faz, depois pergunta. Como está a nossa mente? Você tem propósito? O que nos rodeia de verdade? Se a nossa mente consegue detectar aquilo que nós precisamos, não o que queremos. Porque o que nós queremos é fácil, cara. É só você pensar em chocolate 3 horas da manhã e lembrar que você tem uma barra de chocolate na gaveta. Barbada. É tu? Você vai lá, levanta e abre a gaveta. O ponto de partida é quando nós definimos aonde nós queremos chegar. Talvez para alguns de nós, uma palavra, numa noite como essa, seja um ponto de partida. Um impulso, que a gente falou no início dessa reunião. Uma mente que reconhece os processos de libertação, sabe que existem algumas coisas que nós vencemos, outras não. Nós só precisamos encontrar a taça onde está ali a verdade que liberta. O Mestre quer que nós sejamos livres. E quer que nós sejamos libertos para se tornar libertadores. Ele nos liberta para nós construirmos não o nosso universo, nosso mundo de Bob, mas gerarmos uma geração libertadora que reconhece a verdade quando vê ela. E não é qualquer prato que ela vai comer mais. Não porque disseram para mim que é politicamente correto, não. Eles disseram para nós algo que mudou a sua vida. O prato que Jesus quer oferecer hoje para nós é que possa mudar a nossa vida. Sabe quando uma pessoa se perde? Quando ela não te ouve mais. Essa noite o Espírito do Senhor, Ele quer construir dentro de ti um impulso pascal, uma passagem, uma instrução do seu Espírito, gerado em oração. Alguém fez o sacrifício. Nós só precisamos reconhecer. Deus, Ele não trabalha com aliança inferior, só trabalha com aliança superior. Nós precisamos entender qual a aliança
que nós fizemos com o Senhor, quando nós dissemos: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te recebo como meu dono. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Uma oração pode mudar tudo, meu irmão, hoje. Se tem faltado encorajamento na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se o mundo tem te assolado, se o espírito de Faraó tem te rodeado, você, meu irmão, que está aí na sua televisão, se alguma coisa está te pressionando para que você não viva intensamente aquilo que Jesus gerou na cruz, então nós invalidamos o túmulo vazio. Mas sabe o que Jesus quer fazer? Que nós venhamos validar a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é numa vez por ano, quando nós celebramos a Páscoa. Por isso que o fermento dos fariseus, que dizem que o pecado não faz mal para ninguém, continua sendo falado dentro da igreja sem nenhum temor. Você pode ficar de pé. Você que pode. Vocês que são as mamães, pode ficar sentado com seus bebês sem nenhum problema. Antes de nós cearmos, nós precisamos orar. Nós vamos passar uns 10 minutos aqui hoje, amém, irmãos? O Espírito está me inquietando hoje. Proclamação é o nome. Quando nós falamos aqui nos momentos de harpa e taça aqui neste lugar, nós falamos que nós proclamamos, nós profetizamos, nós intercedemos, nós oramos e nós se arrependemos. Sabe, não posso proclamar algo que eu não gerei ainda na cruz do Calvário. A morte, ele veio um pouquinho antes da ressurreição. Mas se eu não entender o propósito da morte, eu não posso entender a ressurreição de Cristo. Eu queria que nós se desafiássemos a orar nessa noite. Eu não sei como é que, se você está seco, se o cristianismo que tem gerado dentro do teu coração tem sido seco nos últimos anos. Mas nós precisamos entender a dor da cruz e o júbilo da ressurreição. Será que você pode se juntar com a sua família aí? Se você não tiver com a sua família da fé, aquilo que você já tocou hoje, por causa dos nossos, você pode abraçar. Será que você pode contar para ele talvez algo que você não tenha dito ainda? Uma dificuldade que você tem ainda de romper? Sendo bem verdadeiro nessa noite. Será que você pode confessar que você está frio na fé? Sabe quem vai ouvir? É o Senhor. Examine-se, pois o homem, diz a palavra. Não transforme na noite ceia como hoje no pão da morte, e sim o pão da vida, porque a palavra nos exorta a respeito disso.
Enquanto os irmãos adoram aqui, eu queria que você orasse aí no seu lugar. Ora comigo, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, sabemos que às vezes somos fracos, Senhor. E nós falhamos contigo, Senhor. E o pão que nos é oferecido, Senhor, nós rejeitamos. Senhor, muitas vezes o sangue que foi derramado na cruz, nós rejeitamos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem com a tua graça nessa noite aqui neste lugar, Senhor. Ministra-nos com o teu Espírito, Senhor. Tu és santo, Senhor, e Tu pode mudar a nossa história. Jesus, Tu se ofereceste em libação para que nós pudéssemos ser livres. Nós não queremos nada levedado, Senhor. Nós não queremos autoajuda, nós queremos o Jesus que ajuda, Senhor. Olha para nós, olha para nossa família, Senhor. Sim, Jesus, olha para nossa casa, Senhor. Olha para os umbrais das nossas portas, Senhor. Se a logomarca que nós temos colocado ali, Senhor, foi desafiadora ao mundo, Senhor. Será que nós decidimos desafiar Faraó, Senhor? Ou estamos com medo dele? Senhor, será, Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Lava-nos, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, seja, Deus, conduzida, Senhor. A Gólgota, Senhor, é o lugar de passagem, Senhor. O túmulo é o lugar de passagem, Senhor. O martírio é o lugar de passagem, Senhor. Mas a mesa é o lugar de eternidade, Senhor. A mesa é o lugar de conserto, Senhor. A mesa é o lugar, Senhor, de perdão, Senhor. A mesa é o lugar do pão, Senhor. A mesa é o lugar do suco, Senhor. A mesa é o lugar do vinho, Pai. A mesa é o lugar de alegria, Senhor. Oh, aleluia! Mostra-nos a mesa, Senhor. A mesa que foi preparada para nós, Senhor, para que nós pudéssemos ser perdoados, Jesus. Oh! A mesa é o lugar de perdão, Senhor. A mesa é o lugar, Senhor, aleluia, que nós somos bem-vindos, aleluia. Lugar de propiciação, Senhor. Lugar de conserto, ó Pai. Lugar de comunhão, Senhor, onde a coinonia se reúne ao Teu Espírito. Lugar de arrependimento, Jesus. Senhor, a cruz está vazia, a mesa está vazia, mas nós precisamos se chegar a ela, Senhor, e trazer o pão da vida, o suco da vida, Senhor, e nós adornarmos ela, Senhor.
Oh, aleluia! Sim, Senhor. A verdade, Senhor, que o fariseu ainda habita em nós, Senhor. A verdade é que o fariseu ainda habita em nós, Senhor. Arranca, Jesus. Oh! É pelo teu Espírito, Jesus. Arranca a religiosidade em nosso meio, Senhor. A religiosidade que ainda tenta, Senhor, nos aprisionar, Senhor, no pão fermentado, Jesus. Destrói o religioso que está dentro de nós, Senhor. Shekamandarabashai. Oh, aleluia, Senhor. Sim, Jesus. O cheiro da vida, Senhor. O pão da presença, Senhor. É o que muda histórias. É que muda destinos. Sim, Jesus. É na loucura, Senhor. O mundo nos chama de loucos, Senhor. E o Senhor nos chama de filhos. Aleluia. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a hora de passar para o mundo do Pai, e havendo então os seus que estavam, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, o diabo já posto no coração de Judas, para que traísse. E Jesus, sabendo que seria entregue nas mãos que viera de Deus, para ele voltaria, levantou a ceia, então tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se. Nós precisamos construir a ceia a cada dia dentro de nós. Sem santidade nós não podemos viver a mesa. Nós podemos estar nela, mas nós podemos não viver ela. A aliança que Jesus quer de nós é uma aliança não de troca, mas uma aliança de fé. O pão partido. Só um partido. Só um pão partido, só alguém que veio do céu e partiu a si mesmo pode trazer tanta revelação para nós. E a revelação veio por nós. Ele veio por nós porque Jesus não precisa de revelação. Se nós consagramos o pão do céu sem fermento, Senhor, Senhor, o pão que veio sem pecado e voltou sem pecado, Senhor. Este pão nós queremos, Senhor, digerir em nosso espírito. Porque nós queremos voltar como o Senhor, libertos do pecado, Jesus. Nós abençoamos, Senhor, e consagramos os pães sem fermento, Pai, e o fruto da vida, Senhor. Coma do pão em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos que nós somos gerados no meio da iniquidade, Senhor, mas o Senhor derramou o sangue na cruz. Mesmo tendo traidores na mesa, o Senhor ofereceu perdão. Quem somos nós para não oferecer, Senhor? Senhor, eu profetizo, Deus, que enquanto, Deus, nós bebemos o suco do cálice da vida, Senhor,
Curas serão realizadas em nosso meio, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo que cura. Senhor, nós reconhecemos as bênçãos espirituais, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, que na cruz do Calvário o Senhor liberou sobre nós e hoje nos acompanha diariamente, Senhor. E com júbilo e com alegria, Senhor, nós celebramos a vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado, sobre os principados, sobre as potestades. Em nome de Jesus. Beba do cálice em nome de Jesus. Você pode soltar um grito de vitória, aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor! Louvado seja o Teu nome! Sim, Senhor! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Receba, Jesus, nosso coração, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Que o poder da ceia, Senhor, alcance a casa do Luciano, da Raquel nessa hora, Senhor. Libera a cura, Deus, sobre eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, sobre os enfermos dos hospitais, Jesus. Aqueles que estão, Deus, sem oxigênio nessa hora, Senhor. Pai, nós oramos por eles, Pai, a cada um, Senhor. Pai, nós oramos, Pai, para aquele Deus que está aí nos hospitais, está na UTI, Senhor, na CTI, Jesus. Aqueles que estão aguardando um leito, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te enchemos de compaixão nessa hora, Pai. E nós oramos, Pai. O Senhor vai libertando, Senhor, o nosso país, a nossa nação, Senhor, as nossas ações, Pai, desse vírus maligno, Senhor. Protege, Senhor, os umbrais do nosso coração, Senhor. Pai, nos aumenta a nossa imunidade, Pai. Aumenta, Senhor. Amplia a imunidade dos meus irmãos, Pai. Amplia a imunidade, Jesus. Você que está aí na sua TV, receba. Amplie a imunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão. Nós estamos aguardando o novo protocolo para saber qual é o nosso movimento aí, você que membro aqui neste lugar, nossos irmãos aí de Santo Anjo, sejam bem-vindos quando estiverem na cidade, sintam parte da casa, amém? E você que visita a gente pela primeira vez aqui, que está vindo aqui hoje, não se sinta acuado, volte outras vezes. A gente aqui é simples, somos simples. Amém. Que você se sinta em casa, se sinta em família aqui neste lugar. E queremos adorar Jesus, mais nada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre teu rosto a sua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa em nome de Jesus. Que tenha uma semana abençoada, uma semana de reflexão. Que o Espírito do Senhor te visite nas noites, nas madrugadas, no seu trabalho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.